Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a compreensão que atravessa o trabalho do Sensei Shizuto Masunaga, a escuta do corpo, não como técnica, mas como atitude clínica. Quem foi Shizuto Masunaga? Ele foi o criador do Keiraku Shiatsu, conhecido na Europa como Zen Shiatsu. Ele nomeou de Keiraku Shiatsu devido à leitura, né, do organismo através dos meridianos. Keiraku significa a tradução da palavra meridiano. No caso, o que ele quis diferenciar nos seus atendimentos foi na questão de não uma técnica totalmente aplicada, mecanizada, mas em si uma técnica que escuta o corpo como um todo o sistema do corpo, baseando na parte física e emocional. Nos mapeamentos dos mapas que ele foi descrevendo, né, a parte do Keiraku, um pouco diferente dos meridianos, tem algumas linhas que correm diferente dos meridianos da medicina tradicional chinesa. A técnica dele consiste em não somente como uma técnica, mas uma escuta do ser humano como um todo. Não, não preso muito somente à teoria, mas baseando nessa escuta do ser humano em si. Quando o sensei falava de escutar, não somente escutar, né, pelo relato, né, do paciente, é lógico que isso é muito importante, mas escutar através dessa conexão, né, uma conexão que acontece nas terapias, principalmente em pessoas que estão pessoas mais sensíveis, pessoas que conseguem sentir o que o paciente sente e através dessa relação colocar dentro dos meridianos, através do toque, né, do corpo do paciente, através de como está essa respiração, como está o aspecto de pele, o comportamental. Nisso entra várias outras, né, vamos falar assim, variáveis, né, que trazem geralmente o diagnóstico e o norte de como vai acontecer esse tratamento, né? Aí baseando nisso, o sensei, como ele tinha a sua formação em psicologia também, né, um estudioso em psicologia, ele utilizou muito dentro dos seus atendimentos em clínica. Uma observação importante, né, que o sensei tinha era de não ter pressa de achar um diagnóstico, porque a relação a questão né, de você achar um diagnóstico rápido não é tão preciso. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com shiatsu, acaba que entrando numa, vamos dizer assim, que existem as mutações energéticas que acontecem no corpo, né? Reações. Então, o que às vezes demonstra ali na sua avaliação inicial, geralmente não é a raiz desse problema. Então, mediante isso, ele falava muito sobre não diagnosticar com pressa, né? Porque ao longo da sessão, que geralmente dura de 60 minutos até 90 minutos, acontecem algumas mutações, né, de tonicidade muscular, que acontece na pele, diferença de mudança de temperatura, né, ao toque, isso dizendo como essa energia ou circulação, né, o Qi, que está circulando pelo corpo. Outra observação importante que o meridiano ele não enxergava só como linha, mas como uma totalidade, né, de fatos que ocorrem no corpo, não só como o canal energético, né, com a ligação, né, das vísceras, né. O que acontece muito em clínica, né, no caso de escutar, né, e interpretar o que está acontecendo. Geralmente quando nós buscamos, né, o paciente ali na recepção, e aí eu pergunto, né, é uma pergunta óbvia que a gente faz, está tudo bem com você? Nesse momento,
a forma de como a pessoa responde, ou o que você observou, né, nesse paciente, você já sabe interpretar o que está acontecendo. Geralmente, a pessoa fala, não, está tudo bem. Ontem mesmo, né, tive uma experiência de atender uma paciente, fiz essa pergunta, está tudo bem? Eu notei que na hora de responder, a pessoa não responde com clareza, existe um pouco de, vamos falar assim, ela está escondendo alguma coisa, né? E quando essa paciente ela deita, né, na maca ou no tatame para você fazer o atendimento, você nota, né, através da avaliação, né, na hora do atendimento, que na verdade não está nada bem, né? Então, essa profundidade, né, de escutar e interpretar é muito importante no shiatsu, não só como técnica, né, que geralmente nós vemos muito técnicas assim em spa, por exemplo, né, que se aplica técnica e não tem essa escuta verdadeira. Essa é a grande diferença do shiatsu terapeuta bem preparado, né, e bem experiente. Isso faz com que a técnica do Keiraku Shiatsu se diferencia das outras, porque não são somente atos mecânicos, né, de manobras, mas relacionado a manobras que você vai aplicar ponto a ponto, às vezes até mesmo no mesmo Keiraku, né, que você achar no mesmo meridiano, você vai achar diferenças de temperatura ou de tonicidade. Isso demonstra que, por exemplo, na linha da coluna, né, na linha da coluna vai existir um meridiano, né, que passa pela coluna, que é o meridiano de bexiga, porém, em cada altura, a nível vertebral, representa um reflexo, né, do que está acontecendo nas vísceras, né? E esse acontecimento, muitas vezes, na maioria das vezes, está relacionado ao fator emocional. E quando nós conseguimos fazer esse desbloqueio energético, acaba que acontecendo essas mutações energéticas que vai levando esse seu cliente ou paciente, né, ao seu estado energético natural, né? E com esses estímulos, o próprio corpo ele faz essas correções, fazendo uma autocura, né? Dependendo da situação. Uma observação importante é que quando nós fizemos como nós temos uma visão muito teórica ao pé da letra, né, que muitos livros, né, referências trazem, eu acredito que seja muito importante, porém cada indivíduo tem sua particularidade. Às vezes aparece pacientes com a mesma dor, porém a raiz pode ser que seja outra. Então, nunca devemos estar presos a protocolos, né? Sentir o que o paciente está sentindo e escutar, né? Eu acho que o fator mais importante é o escutar. Através daí você vai fazer uma leitura em relação ao corpo, né, físico e emocional, e direcionar esse tratamento para você ter mais sucesso e o paciente também ter mais sucesso no processo de cura. Ao traduzir os textos, né, do Sensei Masunaga, eu percebo o quão importante é a questão do escutar, né? E isso exige muito cuidado, né, na hora de traduzir. Tanto é que, né, faz já algum tempo que estou traduzindo e trabalhando nessa obra, né? E tem até a questão cultural, né? Se baseando-se se eu for basear somente na tradução literal, a obra perde sentido, até porque quando nós traduzimos outra língua, outra linguagem, existe o aspecto muito cultural. Então, se você perde essa linha cultural, a obra ela não fica tão original. Então, tendo esse máximo de cuidado, um carinho de escuta, que não é só tocar, né? As palavras dizem que nós devemos escutar.
Vou falar um pouco como essas obras, né, vieram em minhas mãos, né, para estar traduzindo hoje. São duas obras, né, e eu fui a um congresso na Europa, né, de internacional de shiatsu. Conheci o filho do sensei Shizuto Masunaga, o sensei Haruhiko Masunaga, e lá havia pessoas do mundo inteiro, e ele fez uma observação de que se tivesse pessoas que tivessem interesse de traduzir as obras do pai dele, né, de deixar esse legado, né, do Keiraku Shiatsu, que procurassem ele. Saindo do workshop dele, eu ganhei de presente, né, de uma irmã, uma viagem para o Japão, e nisso tudo começou a fazer sentido. E eu voltei, conversei com o sensei, dizendo que eu iria, né, para o Japão em abril. O congresso foi em setembro de 2023 e em abril de 2024 eu fui ao Japão. Lá eu demorei um pouco, isso ficou, vamos falar assim, martelando na minha cabeça, né, a questão da tradução, porque uma responsabilidade, né, de traduzir essas obras. Eu mandei um e-mail para ele depois de uns 3 meses, ficou meio silenciado por um tempo, me gerou uma certa, vamos dizer assim, não digo ansiedade, mas eu pensei, eu acho que, né, não tem interesse para ele. Depois tive uma surpresa que veio, né, essa mensagem, e que seria interessante eu marcar um encontro com ele no Japão. Eu marquei um encontro, lá eu participei de um módulo do curso de Keiraku Shiatsu, né, na turma com os japoneses, e ele me entregou em mãos essas duas obras em 2024. De lá para cá fiz várias tentativas de traduzir, sem muito sucesso por conta de carga horária de trabalho. Percebi que eu teria que parar, né, dar uma pausa para poder sentar e fazer esse trabalho. Mudei para uma outra cidade, reduzindo totalmente a carga horária dos atendimentos. Foi onde eu consegui acelerar o processo, né, dessa tradução. E no decorrer dessa trajetória, né, de traduzindo capítulo por capítulo, eu senti exatamente isso, né, o que eu venho falando aqui no vídeo, de não é só tocar, não é literalmente só traduzir e publicar, é ter esse cuidado, igual quando temos nos atendimentos com shiatsu, como o sensei vem descrevendo nas obras.